Boa noite a todos vocês. Nós queremos dar graças a Deus por esse ciclo que se finda, né? Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, possa estar ministrando aos nossos corações e usando a vida do professor que já se preparou para ministrar essa aula e estar falando aos nossos corações nesse instante. Vou fazer uma oração para a gente começar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, porque o Senhor abençoou a vida do Alisson, seminarista Alisson, para que ele possa abençoar as nossas vidas nessa noite. Cuide e guarda cada vez mais a vida dele, abençoa a sua família, supra todas as suas necessidades, Senhor, e que ele possa estar completando o mais breve possível, Pai, o seu curso, para que ele possa dar início ao seu ministério pastoral, Senhor. Muito obrigado pela vida dele. É isso que nós choramos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém. glória a Deus. Você está com a palavra, meu irmão? Obrigado, meu querido. Boa noite a todos. Alegria imensa compartilhar com os irmãos mais uma aula da nossa revista, cujo tema é Profetas Falam Hoje, e aí é a mensagem dos profetas menores, né? A relevância que a mensagem dos profetas menores tem para as nossas vidas ainda hoje, né? Culminando exatamente na aula de hoje, onde falaremos da relevância do ministério profético de João Batista para a igreja nos dias atuais. Tá? Então, a temática da aula é a atualidade de João Batista no, na perspectiva de que é, ele é relevante ainda para nós hoje no sentido da sua mensagem registrada nas páginas dos evangelhos do Novo Testamento, do qual eu quero ler o texto que nos está proposto justamente na aula, né, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, que vai falar sobre a pregação de João Batista. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 20. Lucas, de 1 a 20. Diz-nos assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, vê a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também
já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogaram, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Bom, nós temos um belíssimo arcabouço sobre a vida de João, textos paralelos, inclusive, nos evangelhos que nós conhecemos como sinóticos, que são os evangelhos com uma grande quantidade de textos paralelos entre si, falando do mesmo assunto. Mas eu transcorri aqui no texto do qual nos estava proposto, que é o Evangelho de Lucas. E, a título de introdução, a relevância de João para os nossos dias de hoje e para a igreja contemporânea, ela se dá em muitos aspectos da nossa vida, né? O chamado ao arrependimento, a convocação à fidelidade, a palavra de Deus, a santidade. Então, essa é uma relevância que é muito atual para nós ainda hoje. E nós, como igreja do Senhor, devemos ter a mesma postura profética no sentido de anunciar o evangelho. E aí, sem nenhum drama, né? Apenas pegando já um gancho do verdadeiro drama que foi a vida de João, mas doa a quem doer, óbvio, evidente que na dosagem do amor e independente da consequência. Como lemos no texto, vimos que João teve consequências. E independente da consequência que nós venhamos a ter. Como Paulo diz que nós somos reputados como ovelhas para o matadouro, todos os dias. Então, a mensagem do Evangelho, ela, ainda que nos saia caro, nós recebemos de graça, e de graça devemos doar. Então, falando de João Batista, que é a figura em voga, ele é uma das figuras mais singulares do Novo Testamento, e ele faz um marco dessa transição de antiga aliança para a nova aliança.
sendo ele o último dos profetas e o precursor imediato de Jesus, o Messias. Então, ele historicamente tem um posicionamento situado no século I da história. E ainda que ele esteja situado no século I, como anteriormente falei, a sua contribuição ministerial para nós que somos a Igreja de Cristo e devemos ter uma postura profética do anúncio do Evangelho, a sua mensagem é muito atual para nós ainda hoje, pois ela toca em questões centrais da fé cristã. São elas, como já falado anteriormente, arrependimento, santidade, fidelidade à palavra de Deus, centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo. Will, apenas fazendo um pequeno parênteses aqui, tem um traço aqui bem na frente do meu rosto. Aí tem um OK aqui, eu não sei se eu posso apertar, eu apertei da outra. Eu posso apertar esse OK aqui ou vai interferir em alguma coisa? Pode dar ok. Eu acho que é a mensagem que fala a reunião está sendo transmitida. Perfeito. Então vou dar o OK aqui. Eu já tinha apertado anteriormente, mas depois veio uma falha em inglês e aí depois retornou. Mas enfim, vamos ver se ela não volta mais. Então, esse é o nosso glorioso João Batista, cujo o seu ofício foi de profeta, né, e de preparação para o Messias. É a voz que clama no deserto, ele é o profeta que anuncia e aponta a Cristo. E segundo as Escrituras, né, e aquilo que nós podemos ver e aplicar para a atualidade nossa, segundo a figura de João Batista, né? Voz do que clama pelo deserto, cuja expressão está lá, preparai o caminho do Senhor, né? Cumprindo a profecia de Isaías, tudo dito no texto que nós lemos na nossa leitura. O seu ministério ele não é autônomo, nem inovador no sentido moderno, tá? Mas profundamente enraizado nas Escrituras. É o convite ao arrependimento. Não à toa também foi caro o ofício de profeta no Antigo Testamento. O ministério profético no Antigo Testamento culminou em morte dos profetas, porque eles traziam a mensagem ao povo de arrependimento. Tá? E aí nós que vivemos num tempo onde muitas vozes disputam a evidência de espiritualidade, um bom exemplo é João Batista, no sentido de que João nos ensina que o verdadeiro ministério profético ele nasce da fidelidade à palavra. E é o que nós cremos hoje, que profeticamente vidas são alcançadas quando a fidelidade da exposição das Escrituras elas são declaradas ao povo, às nossas comunidades de fé. E isso não se dá por uma originalidade de carisma, de dotes pessoais, mas sim de uma vida enraizada nas Escrituras. E quando nós assim vivemos, nós comunicamos como embaixadores de Cristo a mensagem profética, que é a palavra do Senhor. E assim foi João Batista. E um grande detalhe que eu já ressalto aqui sobre o ministério profético de João Batista, e aqui eu ressalto como um alerta para nós não confundirmos, tá? Como eu disse aqui hoje, há muitas vozes que disputam autoridade profética de espiritualidade. Não, eu tenho autoridade profética, eu profetizo, eu aquilo outro. Mas se não tiver embasado nas escrituras, de nada vale. Tá? Então, o ministério profético de João Batista não nos dá margem
para defendermos, como eu já vi alguns defendendo, e baseado na vida e no ministério de João Batista, de que devemos ir contra governo A ou governo B, persona A ou persona B. Não é isso que o texto nos orienta. O texto nos orienta que profeticamente João Batista se posicionava expondo o evangelho, denunciando o pecado. Não, porque ele foi contra Herodes. Não, não. Foi contra o pecado de Herodes. Isso não nos dá margem para sermos militantes, ainda que tenhamos preferência, não há problema nenhum, muito embora entendo eu que o nosso reino, como disse o Senhor Jesus, o reino ao qual servimos não é o reino deste mundo. Então, não é para dizer que persona A é do diabo e persona B é de Deus, ou persona B é de Deus e persona A é do diabo. Não é isso que o ministério profético de João Batista, ele nos orienta e nos impulsiona na atualidade dos dias de hoje, com a mensagem que foi o legado que ele deixou, a falar contra governo A, governo B. Não. Pelo contrário, a palavra de Deus ela nos orienta a orarmos pelas nossas autoridades, a fim de que Deus converta o coração deles e aí tenhamos um governo mais justo, porque é um processo desencadeante. A partir do momento que a pessoa se rende ao Senhor, como já diz a palavra de Deus, que quando o justo governa, o povo se alegra. Né? Quando o ímpio governa, aí o povo geme. Então, o nosso papel enquanto igreja é orar pelas autoridades, para que Deus os converta. E isso também não é prerrogativa de dizer que somente quem é justo, no sentido de professar a mesma fé que nós, é que são preparados. Tá? Não necessariamente. Pois bem, então, feita essa ressalva, sigamos aqui. E aí nós temos aqui algumas coisas interessantes que o nosso comentarista ele traz. Né? Acerca da mensagem, o que mais vem a eclodir na mensagem do João Batista é o arrependei-vos. Né? E aí ele diz que é essa a tônica da mensagem de João Batista. Sabemos que a sociedade em que vivemos está dominada pelo pecado. Há uma enorme necessidade de arrependimento por parte das autoridades e também por parte do povo. Por que se dá tanta ênfase ao arrependimento? Algumas perguntas aqui retóricas que o nosso comentarista faz. Que consequências o arrependimento pode trazer? Esse assunto é importante e pertinente à nossa realidade, à vida e à mensagem de João. O Batista nos ajudarão a responder às perguntas levantadas. Ele traz um cenário que envolve todo o contexto da mensagem de João Batista. E aí ele transcorre dizendo acerca da figura e ministério de João Batista, situando o que foi realizado na Palestina, quando essa região ainda era dominada pelos romanos. Havia uma grande expectativa nacional de que Deus enviaria o Messias ao mundo naqueles dias para libertar Israel de seus invasores. Em meio a um sentimento nacionalista e religioso muito forte, surgiu um homem estranho que tinha uma dieta diferente e usava roupas diferentes. Essas referências estão lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 6. Ele vivia longe das cidades e pregava uma mensagem que imediatamente atraiu multidões. Esse homem era legítimo herdeiro e sucessor da gloriosa tradição profética do Antigo Testamento. Seu nome é João, veio como enviado de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 6, traz essa referência de ser o enviado de Deus. E veio preparar o caminho do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Messias,
o nosso Salvador. E aí, quando a gente se depara sobre o ministério dele e olha para o paralelo atual que tem a mensagem dele, que é muito atual para nós hoje, se engloba perfeitamente naquilo que devemos comunicar, nós vamos perceber pelo menos 3 grandes aspectos da mensagem de João Batista. Primeiro, é a sua ênfase quanto à mensagem. E aí nós vamos destrinchar um pouquinho mais sobre o arrependimento, né? Que é a ênfase maior e mais latente da mensagem de João, né? Arrependimento. Também nós vamos falar um pouquinho sobre o estilo de vida seu, né? A ênfase no seu estilo de vida, que evidenciou seu testemunho no deserto, bem como também a sua ênfase quanto ao compromisso, que é a fidelidade à palavra de Deus, né? Ainda que seja para que nós venhamos a denunciar o pecado, óbvio que regado pelo amor, mas nunca deixando de se posicionar contra o pecado, porque se tem uma coisa que o Evangelho de Jesus não nos permite é negociar com o pecado. Não é aquilo que eu acho que é errado ou porque eu não gosto de fazer, e sim dentro da definição técnica de transgressão da lei de Deus, errar o alvo, transgredir a lei de Deus. Então, se necessário for, nós precisamos ser essa voz de alerta. E aí, acerca da mensagem de arrependimento, onde há a exclamação de arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, né? O arrependimento é a palavra metanoia. E aí no texto paralelo, né, de Mateus, capítulo 3, a palavra lá é metanoia, que é o sentido de novo pensar, mudança de mente, e, consequentemente, você vai ter um novo sentir, que, consequentemente, fará com que você também tenha um novo agir. E isso movido pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, esse é o sentido de metanoia proclamado por João e envolve mudança de mente, envolve direção e de direção e de vida evidenciada por frutos concretos, tá? E aí, quando a gente fala dessa evidência de mudança de mente que traz todo esse processo desencadeante, nós vamos perceber que em um contexto de revitalização, ou melhor, relativização, revitalização não, Deus que me perdoe, nada de revitalizar pecado, relativização, confundi a palavrinha aqui, terminião, mas é relativização de pecado. É o que nós vivemos hoje. Nós temos muitos pensadores que uns já atestam a sociedade dentro do contexto pós-moderno, outros entendem que é uma sociedade em relações interpessoais e intersociais de liquefação, ou seja, uma sociedade líquida. Tá? Então, há muita relativização para os comportamentos, para os padrões morais. E aí, quando eu falo de padrões morais, não são padrões moralistas, e sim padrões morais, que é dentro de um senso, uma razoabilidade, para que nós tenhamos uma saudabilidade dentro dos comportamentos que podemos usar a palavra ética, de ética da nossa sociedade. Então, há uma relativização disso tudo, consequentemente, do pecado, né? O que, para nós, que vivemos pautados na fidelidade à palavra de Deus, não negociamos contra o pecado. E muito menos viver um evangelho light, um evangelho soft, né?
evangelho terapêutico, né? E sim um evangelho que traz a mensagem que transforma, né? Que traz, de fato, essa metanoia, essa mudança de mente. Inclusive para não ser um legalista também, né? Então, João, ele nos lembra disso tudo e ele lembra que não há reino de Deus sem arrependimento genuíno. Então, é necessário o arrependimento quando nós falamos de reino de Deus. Então, ele tem a convocação ao arrependimento, que é o preparatório para a vinda do Messias. Então, essa é a mensagem onde evidencia a ênfase do arrependimento, né? A ameaça aos que não se arrependerem, né? Os que não se arrependerem, o texto sagrado nos orienta que há condenação para aqueles que não se arrependem de seus pecados e não reconhecem a Cristo como o único suficiente Salvador de suas vidas. Bem como também a exigência está demonstrada em práticas em práticas públicas de arrependimento. A nossa o nosso arrependimento ele se dá numa pública profissão de fé, né? É uma nomenclatura muito que nós usamos dentro do nosso contexto presbiteriano quando temos recepção de membros, que nós chamamos de pública profissão de fé, tá? Então, a igreja hoje ela é chamada a manter uma postura profética, mesmo quando isso traz custos, tá? O silêncio diante do pecado, especificamente os mais evidentes, isso é, de fato, uma negligência da missão cristã, da missão do evangelho, de nós enquanto comunicadores do evangelho, tá? Então, isso tudo está evidenciado na mensagem de João Batista, do qual nos impulsiona a termos toda essa ética, que é uma razoabilidade da nossa postura na sociedade, que, consequentemente, vai reverberar no testemunho, que vai trazer aquilo que chamamos de ética e coerência da vida, né? E principalmente para nós que proferimos Cristo como o suficiente Salvador. Então, o segundo ponto aqui da nossa reflexão, aqui proposto na nossa aula, é que a ênfase na mensagem de João Batista é o primeiro, e quanto ao estilo, é o testemunho, né? João, ele pregou e testemunhou. Então, ele testemunhou, e isso é atual para nós hoje, né? É o que nós podemos dizer que a sua mensagem é atual, latente para nós hoje, que vai trazer uma postura ética nas nossas relações pessoais e interpessoais e na sociedade. E aí nós vamos viver numa vida que fala a respeito de si mesmo, o povo, quando começou a pensar se João não seria o próprio Messias, tá? Então, o testemunho dele, né? E hoje, e olha, veja bem, ele é a voz que né, clamava no deserto e apontava o caminho do Messias, né? Então, os profetas do Antigo Testamento e culminando em João apontavam para frente, né? Jesus. Hoje nós trazemos uma mensagem de um sacrifício eterno, de um preço pago, um preço consumado e eterno, sacrifício eterno. Nós apontamos para a cruz de Cristo. Nós levamos essa mensagem, levamos a cruz de Cristo conosco, sabemos que isso é um fardo e jugo leve e suave, porque é o evangelho de Jesus que transformou a nossa vida, tirando a nossa vida da escravidão do pecado.
Por isso que o jugo e o fardo são suave e leve, ainda que levemos a cruz e a mensagem da cruz, como comunicadores e embaixadores do reino. E João também era assim. E sendo assim, ele foi, né, interpelado acerca dele mesmo ser o Messias, ao passo que ele disse que não tinha a dignidade de fazer a tarefa de um escravo, pois naquele tempo eram os escravos que tinham os calçados dos pés dos seus senhores. Ou seja, ele disse na sua exposição e na sua mensagem, ao responder de que ele não era o Cristo, que o Cristo viria e ele é mais poderoso. E ele mesmo não teria condição de desatar as sandálias dos seus pés. Então, acerca de testemunho, isso fala muito de nós mesmos, né? A institucionalização daquilo ao qual nós vivemos socialmente falando é que nós somos cristãos. Isso denota que nós somos pequenos cristos. Então, sermos testemunhas vivas do Senhor pela transformação do Evangelho, do qual nós obtivemos pela graça, por meio da fé, isso tem que falar de nós mesmo, no sentido de evidenciar a comunicação do Evangelho, do amor e da salvação que há em Cristo Jesus, da transformação de vida, né? Isso tem que evidenciar em nós. Também fala a respeito de Cristo, né? Como o verso 16 e 17, onde ele diz que batizou com água, mas vem o que é mais poderoso, vai batizar com o Espírito Santo com fogo, ele vai ter a sua pá na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Então também diz a respeito de Cristo o testemunho, né? A ênfase no estilo de vida enquanto testemunho e como é atual para nós hoje, não somente a mensagem, como estilo de vida também de João Batista. Isso daí tem muito a ver com o evidenciar Cristo em nossa mensagem, nosso testemunho, bem como também a evidência do Evangelho, né? Porque João ele foi uma testemunha vivaz do Evangelho, e o Evangelho da graça. O Evangelho é graça, mas é também julgamento, pois se o mal não for eliminado, o pecado não for condenado, a impiedade e a desobediência a Deus não forem removidas da sociedade e do coração das pessoas, não haverá boa nova. Isso aqui é o comentário do nosso comentarista aqui. E aqui eu destaco o seguinte, para que não haja nenhum ruído de entendimento. Interpretando esse comentário aqui do nosso glorioso comentarista da revista, isso daqui não tem a ver com pessoas, e sim com o mal que nos assola, que é o pecado, que de fato impactam pessoas. Mas quando ele está aqui, entendo eu, falando de condenar, é o pecado. E quando fala condenar, a mensagem do evangelho, ela é contundente. Não significa que eu tenha autonomia e uma toga espiritual para chegar sobre a vida de fulano, cicrano e beltrano e dizer que ele está condenado. Não. A nossa atitude e postura é levar a mensagem do evangelho, a fim de que Deus
transforme a vida do pecador, haja de forma soberana e ele reconheça e se arrependa e receba a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando ele fala todas essas nuances aqui, que são, de fato, coisas que a sociedade evidencia, é no sentido de proclamarmos a mensagem que transforma e que é contundente. E isso tudo, como falado anteriormente, ela traz uma ética na nossa postura enquanto servos de Deus, na mediação de Cristo, e vamos ter uma vida de coerência com aquilo que pregamos, né? Quando a gente olha para a vida de João Batista, era uma vida simples, reforçava a autoridade da sua mensagem, tá? Mas não negociava a sua mensagem, nem a sua postura enquanto estilo de vida, que era testemunhar tanto a respeito de si mesmo, né? Ele precisava não ter aquilo que chamamos hoje como ditado de telhado de vidro, né? Ainda que todos pecaram, como o apóstolo Paulo afirma, né? Não que ele fosse perfeito, mas ele exercia o seu ministério profético dando testemunho de si mesmo, bem como também a respeito de Cristo e a respeito da mensagem do Evangelho. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos uma atualização acerca da mensagem de João para nós hoje, no sentido de que nós não devemos deixar ou não vigiar a ponto de sermos mais um no meio de muitos escândalos que há entre nós, né? Então, quando se fala de testemunho, no ponto que é de si mesmo, né, nós vivemos muitos escândalos religiosos, em um tempo de muitos escândalos religiosos que tem a ver com a corrupção, com o pecado, né, que, pelo que nós vemos na evidência do ministério de João Batista, é o que nós devemos combater e de forma profética. Então, João, ele nos deixa esse ensinamento, né? Ele nos ensina que a coerência entre a vida e a mensagem é essencial para a credibilidade do testemunho cristão. Ok? Pois bem, e aí nós vamos ver alguns pontos interessantes aqui, agora acerca da ênfase quanto ao compromisso, que é a fidelidade às Escrituras, a fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade na mensagem do Evangelho que transforma. João Batista, foi fiel na denúncia do erro. Isso daqui está no texto que nós lemos, né? O verso 19, ele fala, o texto transcorre dizendo que no caso de Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, né? E aí é por causa do pecado, né? Que ele tomou a mulher de seu irmão, Herodias, né? E aí também por outras maldades no qual ele cometia, né? E aí tudo em decorrência do pecado. Pode ter sido abuso de poder em muitos dos casos, sim, mas o ponto cerne aqui, o ponto chave central aqui é que é combate ao pecado e não combate à instituição ou a investidura institucionalizada na pessoa de Herodes, e sim pecado de Herodes, qual ele precisa se arrepender. Então, João denunciou, né? Então, denúncia de erro, nós não devemos ter medo de denunciar. Sei que nós vivemos numa sociedade de muito melindre, de muita violência, muitas vezes, mas nós somos chamados, claro,
sempre evidenciando, ainda que a mensagem seja contundente, mas sempre evidenciando o amor. O mundo muitas vezes não entende e pode parecer paradoxal, mas você apontar o erro no sentido de arrependa-se, não é apontar no sentido de que eu sou melhor do que você, e sim de que eu fui alcançado por essa graça, necessitei dessa graça e tenho testemunho de vida e boa nova para você, meu irmão, que ouve essa palavra, para que você também entregue sua vida a Jesus e siga ele mediante os ensinos da sua palavra e do seu evangelho. Acerca ainda da fidelidade na comunicação, nós temos a disposição para pagar o preço da fidelidade. É o preço para que eu não perca a salvação? Não, de forma alguma. O preço da fidelidade tem a ver com a consequência do amor de Deus voltado a nós, que o Evangelho nos ensina que, consequentemente, nós seremos fiéis e obedientes à sua palavra, aos seus ensinos, aos seus direcionamentos, à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tendo em vista que é aquele famoso ditado que nós concatenamos, né, organizamos, né, tem a ver o crer com o obedecer é em decorrência de você crer no Evangelho, certo? E João Batista não foi diferente. E aqui ele teve a consequência, por isso nosso autor aqui comenta no sentido de pagar o preço, não é um preço penal de substituição em favor de alguém, e sim do entendimento de que necessário é, custe o que custar, que o Evangelho seja anunciado. Como também é declarado no Evangelho de João, que é necessário que Jesus cresça. E João Batista declara que ele deveria diminuir. Então, João foi lançado no cárcere por Herodes, como o próprio texto relata, que Herodes outrora já havia cometido diversas maldades, também era alvo da denúncia de João, e de certa forma tem a ver com o autoritarismo que configura-se uma corrupção. Então, o pagar o preço é nisso aqui, nesse sentido aqui. Caminhando para o final, meus irmãos, aí nós vamos ver que aqui tem um comentário do nosso comentarista aqui, dizendo que não é sem razão que um antigo líder cristão disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Como João, essa frase aqui é de Tertuliano, se eu não me engano. Se não for dele, é atribuída a ele, essa frase. Né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. É de Tertuliano mesmo. Como João Batista, outros servos fiéis de Deus perderam a própria vida em consequência de sua fidelidade ao Senhor. Aí aqui tem alguns nomes aqui que ele relacionou, tá? Frente a homens de sua época que também, de forma digna, foram martirizados porque entenderam que a causa do evangelho, custe o que custar, há um propósito maior. Ele colocou uma lista aqui, por exemplo, de William Tyndale, ele morreu queimado na Inglaterra, né? Dietrich Bonhoeffer, ele
ali naquele período da Segunda Guerra Mundial. Ele foi enforcado na Alemanha nazista por ordem de Adolf Hitler. Isso. O glorioso Martin Luther King. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos até uma avenida chamada Martin Luther King. Toda vez que eu passo nela, aqui só para fazer uma brincadeira, eu, eu fico pensando, rapaz, tudo bem que ele foi um pregador dentro dos aspectos sociais, que defendeu muitas causas identitárias à sua época, né? Tanto dos negros quanto dos menos favorecidos lá na sociedade, dentro do contexto de sua época lá nos Estados Unidos. Ele era um pastor batista, mas mesmo assim, ao passar naquela avenida ali, eu fico me questionando, rapaz, será que esse cara é, não se remoe no túmulo, não? Porque é perigosa essa, vou te contar, meu irmão, é perigosa essa Avenida Martin Luther King, e eu passo todo dia nela voltando do seminário. Mas, enfim, Deus tem sido conosco. Ele foi fuzilado, né, nos Estados Unidos, né? Entre vários outros aqui, né? Então, a lista é grande, tá? E aqui ele também cita o texto lá de Apocalipse 12:11, onde, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, né? O comentarista cita esse texto. E nada deve intimidar a Igreja de Cristo no cumprimento de sua missão. É imperativo que o povo de Deus no Brasil tenha essa fidelidade. Fidelidade de pregar o Evangelho, pregar a sua palavra, testemunhar de forma íntegra, ética, com os valores morais, sem corrupção, sem outro evangelho, e sim o evangelho genuíno da graça, do qual nós fomos comissionados a comunicar. Então, um resumo que a gente pode fazer acerca da atualidade de João Batista para a igreja hoje é que ele confronta o pecado sem negociar a verdade, ele proclama arrependimento como caminho para o reino, ele também vive de modo coerente com a sua mensagem, coloca Cristo no centro do ministério. Aqui vale um alerta, né, principalmente para quem tem cargos de liderança, que muitas vezes o ego quer falar mais alto, né? E para nós que vivemos o evangelho do Senhor Jesus, Cristo ele tem que estar no centro do nosso ministério. E como já dizia João Calvino, tudo é para a glória de Deus. E como já dizia o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, se Cristo não for o centro de todo e qualquer dom e talento que ele nos delega, segundo a sua absoluta soberania, meu irmão, há desvio, podemos dizer, de função, né? Vamos dizer assim, né? Porque os dons e talentos são o Senhor quem nos delega. E para sua glória e no exercício do corpo para a edificação da sua igreja. E ele também aceitava sofrer por fidelidade a Deus. E aí também algumas aplicações práticas dentro de todo esse arcabouço que nós vemos de algo que é bem pertinente para nós hoje. Um resumo básico que a gente tem de aplicações básicas aqui é que a igreja precisa recuperar a voz profética sem perder o amor pastoral. Tá? E aí, quando a gente fala de amor pastoral, é que a igreja ela tem o supremo pastor, e o supremo pastor que cuida das suas ovelhas. E nós, quando pregamos o evangelho, é para que as ovelhas de Jesus ouçam a voz do seu pastor e o sigam, né? Então, o cristão ele é chamado a viver também uma fé que produza frutos visíveis de arrependimento. Líderes devem avaliar se estão apontando para Cristo ou para si mesmos, ou seja, tudo deve glorificar o nome do Senhor, e é Ele quem deve ser a evidência. Bem como também a fidelidade ao Evangelho pode
trazer oposição, mas permanece sendo o chamado de Deus, ao qual nós fomos comissionados. E, por fim, meus irmãos, a título de conclusão, nós vamos perceber que João Batista ele não pertence apenas ao passado. Ele ecoa como uma voz necessária em nosso tempo, chamando ao arrependimento, denunciando o pecado, exaltando Cristo e preparando um povo para o Senhor. Sua atualidade revela que o evangelho verdadeiro nunca perde sua força, mesmo quando confronta a cultura vigente. Lembrando que nós somos a contracultura, a cultura que aí está imposta na sociedade. Nós renovamos a nossa mente, né? Nós renovamos, nós não nos conformamos com esta era, mas nós somos renovados transformados pela renovação do nosso entendimento, e assim nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que nos está proposta. Que Deus abençoe os irmãos. Se houver alguma pergunta, tentaremos responder. Obrigado ao nosso professor Alisson Santos, muito obrigado pela exposição preciosa dessa última aula, concluindo tudo aquilo que a gente já tem falado, né, sobre os profetas menores. Como eu falei, a gente ainda tem uma lacuna de algumas aulas para terminar, né? A gente deu um salto para a última, né? E eu acho que assim, as pessoas foram meio que pegas de surpresa. Não, mas João Batista não é profeta menor? Que história é essa, né? Mas realmente, como o professor falou, ele de fato corresponde perfeitamente ao ofício de profeta do Antigo Testamento, né? E é o profeta que logo em seguida apontaria já para Cristo, né? É como se realmente a gente estivesse no Antigo Testamento caminhando para o novo, né? Para a nova e essa sinalização fosse ficando cada vez mais próxima, né? Então, de maneira que realmente está tudo apontando para a plenitude dos tempos, apontando para o senhorio de Cristo. E glória a Deus pela vida, né, do João Will, Batista. Will, Pode falar. posso só fazer um comentário nisso aí, já que você trouxe esse Pode, ponto claro. aí? Ou seja, tem pontos interessantes aí, né, nessa sua colocação, né? Porque na nossa revista fala dos profetas menores, mas João Batista, profeta menor e tal. Enfim, eu não fiz nunca parei, só ouvi falar, mas nunca parei para me debruçar de forma bem sistêmica nesse ponto. Mas há aquela discussão teológica de que, de fato, o Novo Testamento e a nova aliança começa quando Cristo inicia o seu ministério, né? Então, ainda que João Batista ele não esteja ali englobado dentro dos livros dos profetas menores, ele tem toda uma evidência, e por isso que ele também é reconhecido como profeta no Novo Testamento, né? É porque a nossa tradição cristã ela tem, canonicamente falando, essa tradição já dividida de profetas maiores, profetas menores, que tem a ver com a quantidade de textos, né? De quanto mais profetizou, quanto menos profetizou, e não porque um era maior do que o outro. Mas é isso, e aí culmina em João Batista, cuja história está no Novo Testamento, mas que a mensagem da nova aliança se dá no início do exercício, né, do ministério de Jesus, né? Então, só essa pequena curiosidade aí. Então, há essas reflexões teológicas também mais sistêmicas, né, acerca dessas divisões e tal, e cada tradição tem as suas divisões, né? A tradição cristã oriental ela é um pouco diferente nos entendimentos, inclusive canônicos, né? Bem como também a tradição
judaica, né, que aí já é uma outra religião, né? Enfim, mas apenas a título de curiosidade. Beleza, meu irmão. Glória a Deus, né? Eu acho assim que é muito pertinente para os nossos dias, sobretudo aquilo que para mim saltou mais à vista, que é realmente a questão de denunciar os males, né, da sociedade, especialmente ali o do povo de Deus, né? Especialmente do povo de Deus. As pessoas que advogam estarem seguindo a Deus e, na verdade, estão se comportando de outras maneiras e de jeitos que acabam sendo um péssimo testemunho para os filhos de Deus. E às vezes a gente, muitas vezes, se sente naquela coisa, assim, naquela dúvida: será que fala? Será que não fala? Vai agredir? É para agredir ou não é? E realmente a gente fica Só um assim. pequeno, é, só um pequenino comentário, e bem rapidinho agora mesmo. Isso que você está falando é de suma importância para a prática da nossa vida hoje. Porque eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo sim. Que é o porquê que é muito importante o nosso testemunho. Porque você falou aí um ponto crucial. Há muitos escândalos no nosso meio, né? A gente viu na nossa exposição da aula. É, e aí, meu irmão, muitas vezes nós somos tirados pelos escândalos dos outros. Não sei se já aconteceu contigo. E você segue a fulano de tal, você não sei o que é de religião tal, e que não sei o que. E aí você é levado a reboque por conta dos escândalos dos outros. Isso já aconteceu comigo. Então, aí está a grande necessidade de nós vivermos um testemunho de fato fiel ao Senhor para que, né, porque ainda que nós vivamos, nós já somos, corremos o risco de ser levados a reboque por conta dos escândalos dos outros. Imagine só se nós não tivermos andando na linha, né? Assim, e você mencionou isso na hora, eu acho que precisa ser pontuado, né, a questão do exemplo de João Batista ao denunciar o próprio rei como sendo um modelo para você realmente achar que, não, peraí, vamos corrigir o mundo. Eu vou sair daqui de casa, primeira pessoa que eu vi fazendo alguma coisa errada, opa, e a gente precisa ter tato, né? Senão a gente vai parecer uma pessoa deslocada na sociedade, querendo apontar os dedos, aparentando um moralismo, né? Foi mencionado isso na aula. E, na verdade, não é essa a preocupação com o reino de Deus, mas, na verdade, é realmente exortar em amor, né? Eu quero crer que, né, a Bíblia não menciona isso, mas talvez Herodes tenha sido confrontado muitas vezes a respeito do seu pecado, né? E ali João Batista só está ali confirmando algo que ele já ouviu várias vezes e não quis se arrepender, né? Então, no final das contas, é isso. A pessoa não quer se arrepender, você está entregue, né? Agora, a gente tem que procurar realmente a exortação em amor, né? Eu falo isso porque a gente acaba cometendo alguns deslizes, especialmente no campo das redes sociais, onde é um local onde a gente acaba se sentindo mais livre para oferecer as nossas críticas construtivas, entre aspas, na verdade a gente perde um pouco o viés e perde também o tato, né? Então a gente precisa ter sabedoria, orar todo dia para que a gente possa talvez se distanciar mais dessas questões polêmicas. E quando houver necessidade, o Espírito vai alertar a gente de que a gente precisa realmente ir a fundo e dizer, não, isso daí está errado mesmo, meu irmão. Se você seguir por esse caminho, você não, o final não vai ser bom. E eu estou falando isso para você porque eu me preocupo com você e Jesus está falando isso para você através de mim. A gente tem que ter essa preocupação porque o outro viés, o viés de, não, peraí, eu vou falar porque eu estou certo e o outro errado.
E aí vai começar a criar uma hierarquia dentro do teu coração idólatra. E aí você vai exortar não porque você se preocupa com a pessoa, mas porque você se sente mais importante. Então, é importante a gente ter essa dimensão dentro do nosso ser e levar com muita seriedade a exortação no Senhor, né? Aqueles que necessitam. A denúncia como exortação, né? A Taizinha quer falar, Taizinha? É a minha Cecília linda aqui. Mas é isso, meu irmão. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez por Eu essa que aula, agradeço a né? oportunidade, meu irmão. E eu vou falar mais algumas coisas em relação pelo fato de ser a última lição, mas acho que a gente pode fazer uma oração para encerrar, como eu orei no início. Sim. Acho que você pode orar agora. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é fiel e não mente. A tua palavra, ela está registrada a nós e nos direciona como bússola para a vida eterna. Nós encontramos na tua palavra Jesus, que é o Verbo vivo, a palavra de Deus encarnada a nós. E é nessa perspectiva que nós vivemos, pois por ele vivemos, nos movemos e existimos. E assim nós queremos, Senhor, levar a mensagem do teu evangelho como embaixadores de Cristo, comissionados por ti mesmo. E para tanto te rogamos junto ao trono da tua graça que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria, nos ajude a viver em um mundo de trevas, onde nós venhamos a destoar de toda maledicência, toda imundícia, todo pecado que assola a sociedade, que está longe de ti e necessita do evangelho que transforma. Te pedimos que o Senhor nos capacite a fim de que possamos ser esses canais a levar a tua mensagem àqueles que precisam ouvir o evangelho da graça transformador, para que por meio da fé eles recebam a ti como o único e suficiente Salvador. Nós te glorificamos, Senhor, pelos momentos que aqui passamos e te pedimos que o Senhor venha decantar e ministrar diariamente essa mensagem ao nosso coração, a fim de que tenhamos a consciência vinda de ti mesmo, impulsionada pelo teu Santo Espírito, de que precisamos ser fiéis a ti, fiéis à tua palavra, vivermos uma vida de santidade, nos arrependermos com corações contritos diante da tua presença. Que possamos ser vidas que testemunhem poderosamente de ti. Fica conosco, é o que nós te pedimos. Te louvamos e te agradecemos por tudo e fazemos isso no nome santo de Jesus, o autor da salvação e que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Quero agradecer aqui a presença daqueles que estiveram participando conosco no YouTube, né? Francisco Maciel, uma boa noite, meu irmão, muito obrigado. E a Rosângela também esteve participando com a gente no YouTube. Muito obrigado, meus irmãos. Eu quero agradecer a todos os que estiveram presentes conosco, né? Aqueles que estiveram presencialmente conosco, lá na sala Miriam de Fraier, participando. As aulas presenciais são uma bênção, meus irmãos. Quem não teve a oportunidade de participar das aulas presenciais, fica aqui o meu incentivo. Estejam nos domingos de manhã, às 9 horas, na sala Miriam do Fraier. Após o recesso, obviamente, né? A aula desse domingo agora foi a última desse ano,
e aí nós temos um recesso, vai ter dezembro, janeiro, e em fevereiro, não, acredito que não em fevereiro, porque fevereiro sempre volta a EBD de férias, né? Provavelmente em março a gente volta na nossa classe mesmo, presencial, lá na Miriam do Fraile. Então fica aqui o meu incentivo para que você esteja participando presencialmente também, né? Então, quero agradecer a todos que estiveram participando na modalidade online. Eu sei da limitação, né, que muitos podem ter de não estar podendo participar da presencial, né? Então, quero agradecer porque você somou aqui com a gente, de uma certa maneira contribuiu para que esse vídeo, esses vídeos pudessem ter um alcance maior. E assim, muito obrigado. E, de uma certa maneira, isso faz com que o ciclo se feche com mais felicidade, né? Com o nosso coração regozijado. Desde a pandemia, nós temos tido a oportunidade de ter aulas online, né, acontecendo. A nossa classe presencial e online concomitantemente. Então, foi um privilégio poder ajudar nisso, né? Infelizmente, a gente não pode dar mais continuidade à modalidade online. Eu já falei isso em algumas aulas passadas, né? Eu, eu, ah, vocês mesmos já devem ter percebido que a minha agenda de dedicação à classe, ela acabou sendo muito comprometida com outras agendas de trabalho. Então, ficou muito difícil conciliar depois de um tempo. Muitas vezes as aulas que eram para serem na segunda-feira, às 7h30, elas passavam um pouco o horário, aconteciam num outro dia. E isso evidencia uma dificuldade de ter uma rotina com isso, né? E eu fui convidado para estar contribuindo com a escola dominical de uma outra maneira no ano que vem. Eu vou estar ajudando a EBD, na secretaria. Então, eu realmente não vou poder dar mais atenção à modalidade online. Então, eu quero aqui agradecer a todos que participaram de alguma maneira, né? E quero render graças a Deus por essa oportunidade. Aprendi muito, né, a mexer na ferramenta, poder utilizar a tecnologia para contribuir com o reino de Deus, né? Eu até coloco aqui à disposição esses conhecimentos que eu aprendi, para que, caso alguém queira fazer algo semelhante, né, fazer transmissão online, fazer reunião, eu me coloco à disposição para ensinar, caso seja do interesse de alguém. Mas a gente está concluindo esse ciclo, né? Esse longo ciclo, para a honra e glória de Deus. Então, eu quero agradecer a todos os que contribuíram, né? Participando das aulas, fazendo perguntas e estando aqui conosco. Glória a Deus por isso, meus irmãos. E como não podemos fazer diferente do que sempre fazemos, vamos aos nossos motos, os motos da nossa classe. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o segundo moto está em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado por todo esse período abençoado que vocês proporcionaram a mim, a todos os que participaram aqui. Eu tive um privilégio muito grande de contribuir como professor da classe, né? E eu fico muito contente com a nossa classe, pelo que ela se tornou e pelos muitos frutos que ainda vai dar, né? Mais uma vez, incentivo aos irmãos
que são membros da catedral, que participem presencialmente da classe. Não tem como explicar, mas a aula presencial é uma bênção, meus irmãos. A aula convencional, a maneira como todo mundo é habituado em participar presencialmente da aula, eu incentivo aqui vocês a estarem participando e eu não vou sumir da classe, né? Classe Logas é a minha classe do coração, né? Então, eu ainda vou participar, mesmo que não seja dando aula, eu vou estar ocasionalmente participando, pegando material, estudando, e é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.